Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana de estudos, não é mesmo? Então, vamos lá. Na atividade da semana passada, nós estudamos um pouquinho sobre a acentuação gráfica das palavras, ok? A acentuação gráfica das palavras não terminou o conteúdo, porque nós tivemos uma nova reforma ortográfica, um novo acordo ortográfico e algumas regrinhas foram incorporadas na nossa língua portuguesa. Algumas regrinhas de acentuação das palavras também foram modificadas. Nós vamos continuar estudando acentuação num outro momento. A nossa atividade de hoje vai ser sobre um grupinho de palavras que nós chamamos de preposição. A preposição é uma palavra muito importante dentro da nossa língua. Por quê? Porque é ela que vai fazendo a ligação entre uma palavra e outra, para que tudo aquilo que a gente fala ou tudo aquilo que a gente escreva tenha sentido, tá? Sem as preposições, o que ia acontecer? As palavrinhas iam ficar jogadas e não teria uma relação de sentido entre elas, ok? Existem algumas palavrinhas que nós chamamos de preposições essenciais. Quais são essas preposições? O a, o ante, o até, o após, o com, o contra, o de, o desde, o em, o entre, o para, o pra, o perante e o por, tá? O para e o pra é basicamente a mesma palavra, tá? Só que o pra é a abreviação do para, ok? Essas preposições, elas podem sofrer dois processos. Elas podem se combinar com uma outra palavra e formar uma preposição nova, ou elas podem se contrair e formar palavras novas. Quando a gente tem o processo de combinação, uma preposição se une com uma outra palavra e forma uma palavra nova igualzinha, é só uma união. Então, por exemplo, a preposição a se junta com o artigo o. A mais o forma a preposição ao. Aqui eu dei um outro exemplo para vocês. A preposição a se junta com o advérbio onde. Nessa junção, nós temos um novo advérbio, que é o aonde, tá? Por que é combinação? Só juntamos uma com a outra e a palavra resultante não tem modificação. Já no processo de contração, o que acontece? Uma preposição se une com outras palavras e a palavra nova sofreu modificação, tá bom? Então, vamos lá, ó. Quais são as principais contrações que nós temos? Desculpa, pessoal. Quais são as principais contrações? O de, o em, o por, que antigamente era chamado de per, e o a. Então, por exemplo, o de. O de se junta com o o e forma a preposição do, tá vendo? De mais o, do. De mais a, da. Ok? O de se junta com o ele e forma dele. O de se forma com o este e forma deste. O que vocês vão perceber? Que quando essas preposições elas se unem com outras palavras, elas vão formar palavras novas e são palavras diferentes. Elas se contraem, tá? Ou elas perdem uma sílaba, ou elas perdem uma letra, tá? A palavrinha nova é uma palavrinha diferente. Essas palavrinhas novas também servem de elo de ligação, tá? Sem essas palavrinhas, as nossas frases ficariam soltas, sem nenhum sentido, tá bom? Então, olha lá, quando a gente tem essa união de uma palavrinha com a outra, entre essas palavras, se estabelece algum tipo de relação, que são as relações de sentido que nós chamamos. Então, nós temos lá uma relação de causa. Olha lá, ele morreu por causa da fome. Qual foi a causa da morte? Foi a fome. De companhia, eu vou à festa com meus amigos, eu vou na companhia dos meus amigos. Uma relação de destino, que é para onde eu vou, né? Uma relação de instrumento, aquilo que eu uso para fazer alguma coisa. De lugar, que é o lugar onde eu estou. De matéria, né? Olha lá, o anel é de ouro, ok? O brinquedo é de plástico. Matéria significa material.
O meio é aquilo que eu uso para fazer alguma coisa, é o meio que eu uso. Então, olha lá, fui trabalhar de carro, vou para a escola a pé, comprei o livro pela internet, mandei a carta pelo correio. São todas relações de meio. De modo, olha lá, os avós são tratados com carinho. É o modo como a gente faz alguma coisa. Movimento, estou em um lugar e vou para outro. De oposição, uma coisa contra a outra. De origem e de tempo, tá? Então, quando a gente une essas palavrinhas por meio da preposição, está se estabelecendo algum tipo de relação de sentido, ok? Então, depois que vocês lerem com bastante atenção, tá? Prestarem atenção na explicação da professora, que não pode ser muito longa, porque senão o nosso vídeo fica muito cansativo, tá? Vocês vão fazer as atividades com bastante atenção. O exercício número 1, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquelas preposições do quadrinho das essenciais e cada frase tem um espacinho em branco. Vocês vão completar esses espacinhos em branco com uma preposição, ok? No exercício número 2, o que vocês têm que fazer? Tá? A professora já começou, deixou um exemplo aqui para vocês. Vocês vão copiar as frases no caderno de vocês, vão sublinhar ou destacar aí as preposições e vai ver qual é a relação, se é uma relação de tempo, de origem, se é uma relação de companhia, se é uma relação de instrumento, tá bom? A número 3, nós vamos continuar trabalhando com a relação. Então, eu tenho duas colunas. Na primeira coluna, eu tenho as relações. Na segunda coluna, eu tenho as frases. O que vocês têm que fazer? Ver qual frase significa origem, colocar o número 1. Qual frase nós temos uma relação de tempo, põe a número 2. Tá bom? Na número 4, a gente tem aqui as principais preposições. É para vocês elaborarem, construírem uma frase com cada uma delas, ok? Na número 5, olha lá, vocês vão copiar as frases no caderno de vocês e esses espacinhos que estão em branco, vocês vão completar com essas palavrinhas que estão em negrito aqui em cima. Não podem usar outras, tem que ser apenas esta daqui, tá bom? A número 6, pessoal, também precisa copiar no caderno. É muito importante que todos esses exercícios sejam copiados no caderno, tá? Para que vocês tenham uma matéria completinha aí, tá bom? Na número 6, nós temos alguns espacinhos em branco também, para que sejam completados aí com as preposições, tá? Vocês vão ver que quando a gente lê, automaticamente a preposição já vem à nossa cabeça. Por quê? Porque é essa palavrinha que serve para ligar. Ela é um elo de ligação entre as demais palavras da nossa língua, ok? Não é um conteúdo difícil, trabalhar com preposição é bem fácil e bem gostoso. Então, assistam a videoaula, leiam o conteúdo com bastante atenção, façam as atividades com capricho, e qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, ok? Um beijo, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.